Dia 4, chegamos no nosso quarto capítulo sobre domínio próprio. Mas antes de avançarmos, eu quero te perguntar: fez a reflexão do capítulo 3? Já assistiu, já leu o capítulo 1, 2 e 3? Nossa oração está em dia, está tudo certinho por aí. Se tiver tudo ok, vamos avançar então para o estudo do capítulo 4. Vamos lá. Então vamos lá no capítulo 4, né? Nós estamos no dia 4, glória a Deus que estamos avançando no crescimento sobre isso. Eu quero convidá-los hoje a abrir a Bíblia, lá em 2 Timóteo 1:7, capítulo 1, verso 7. Eu vou ler na minha versão, na versão NVT, a versão que eu tenho aqui em mãos, e pode ser que alguma palavra mude, mas o sentido é o mesmo, tá bem? Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, autocontrole e amor. Ou seja, talvez na sua versão mude um pouco e não esteja falando autocontrole, mas esteja falando moderação, por exemplo. Então, tudo isso são sinônimos de domínio próprio. Então, o tema de hoje é: já recebemos o que precisamos. E se a palavra de Deus diz que Deus nos deu um espírito de amor, autocontrole e poder, então nós já recebemos o que nós precisamos, queridos, nós já recebemos o que precisamos. Lembra-se de Eva? Eva já tinha recebido tudo que ela precisava, Eva e Adão, não era? Eles viviam lá no Jardim do Éden, com todas as frutas, com todos os legumes, verdura. Eles só não podiam ter acesso a um determinado fruto. O resto estava tudo à disposição. O problema é que muitas vezes nós fazemos como Eva. Nós temos muitos frutos do Espírito à nossa disposição, mas nós escolhemos nos alimentar daquele que não vem de Deus, daquele que Deus não nos entregou. E aí, lá em João 13:17, Jesus diz para os discípulos que eles já receberam tudo que eles precisavam, eles já tinham conhecimento de tudo que eles precisavam saber e que agora bastava eles colocarem em prática para eles serem felizes. Então, muitas vezes nós não somos felizes nas nossas decisões, nas nossas reações, nas nossas emoções, porque nós não estamos colocando em prática tudo aquilo que nós já recebemos. Nós estamos fazendo como Eva, nós buscamos do fruto que foi nos proibido e não dos frutos que nos foi ofertado. Eu gosto muito de uma frase do autor, e eu cito ele em todas as aulas aqui, porque eu gosto muito desse livro, eu acho ele muito pertinente para nós aqui nesse momento, do autor Rick Warren, do livro Uma Vida com Propósito, quando ele diz que Deus está muito mais interessado no nosso caráter do que em qualquer outra coisa. Porque a partir do nosso caráter, gente, é que nós vamos gerar frutos saudáveis, frutos que glorifiquem, que honram o nome de Deus. Se nós tivermos um caráter corrompido, só vai poder sair frutos secos, frutos podres de nós. Frutos saudáveis só pode sair de uma árvore saudável. Então, de fato, eu concordo com ele que Deus está muito mais interessado, primeiramente, no nosso caráter do que em qualquer outra coisa. E nós precisamos nos lembrar que, às vezes a gente pensa assim, nossa, mas como é difícil ter um caráter cristão, semelhante ao que Deus quer, né? Semelhante à imagem de Deus, né? Nós fomos gerados à imagem de Deus. Como é difícil ter esse caráter que glorifique e que honra a Deus. Como que a gente pode aperfeiçoar esse caráter? Como nós podemos construir esse caráter? Sabe, queridos, nós precisamos entender que a vida comum é a melhor faculdade que nós podemos ter com relação a isso, sabe? É na vida comum que nós seremos aperfeiçoados, que nós seremos purificados, assim como o ouro é, né? Nós passaremos pelo fogo das provações, das situações, das tomadas de decisões que nós precisamos ter para que nós sejamos purificados, assim como o ouro é. Então, às vezes, a gente ora para Deus pedindo para que Deus nos livre de algumas situações, de algumas pessoas. E Deus não nos livra, né? A gente pensa, nossa, eu orei tanto para Deus me livrar disso e eu não eu não me vi livre disso, né? Na verdade, muitas vezes ele não vai nos livrar mesmo, porque é passando por isso, é convivendo com isso, é vivendo exatamente essa situação que nós seremos aperfeiçoados. Sabe, lá em Romanos 12, verso 2, diz que nós não devemos imitar o comportamento e os costumes deste mundo, mas nós devemos deixar que Deus transforme por meio de uma mudança em nosso modo de pensar, a fim de que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, Deus não vai nos tirar dessa sociedade.
Deus não vai nos tirar dessa geração. Deus não vai nos tirar do meio onde nós estamos inseridos. Mas Deus quer nos transformar neste lugar. Deus quer que nós mudemos a nossa forma de pensar neste lugar. Deus quer que nós testemunhemos a mudança e a transformação que só Ele é capaz de fazer neste lugar. E aí nós teremos a oportunidade de glorificar a Deus através do nosso comportamento, através do nosso caráter, das decisões que nós tomamos neste lugar. Então, como e quando nós praticamos tudo isso que nós já recebemos? Lembra que nós já recebemos o espírito de poder, de amor e de autocontrole, de domínio próprio? Então, mas como que nós colocamos em prática isso? Exatamente quando, né? Nós já falamos que é na vida comum, no ordinário, nas situações que nós vivemos, nas tomadas de decisões, mas, em primeiro lugar, eu quero ressaltar aqui que é obedecendo. Como que eu posso colocar isso em prática? Obedecendo. Queridos, Cristo não foi conhecido e reconhecido, ele não deixou a sua marca pelas suas emoções, mas pela sua obediência. Cristo passou por inúmeras situações que ele poderia ter perdido o controle, que ele poderia ter agido sem domínio próprio, mas nós não conhecemos nenhuma situação que ele agiu dessa forma. Cristo é reconhecido justamente pelo domínio das suas emoções, pelo controle das suas emoções e especialmente pela sua obediência. Nós precisamos ser reconhecidos pela obediência a Deus, e não ao nosso coração, e não ao nosso desejo, e não às nossas emoções. Segundo ponto, quando e como, essa luz aqui está meio estranha, quando e como nós praticaremos aquilo que nós recebemos, passando por situações semelhantes a que Cristo passou. Queridos, se Cristo foi rejeitado, se Cristo sofreu estresse, se Cristo sofreu humilhação, se Cristo sofreu perseguição, se ele sofreu calúnia, crítica, por que nós vamos ficar livres disso? Então, por que nós perdemos o controle quando nós passamos por essa situação? E a gente pensa assim, mas eu não merecia passar por isso. E Cristo merecia passar por isso, queridos? Então, como Cristo reagiu nessas situações? Como ele viveu cada situação por qual ele passou? Nós precisamos controlar as nossas reações, as nossas emoções, de forma que nós possamos glorificar a Deus quando passarmos por situações semelhantes a que Cristo passou. Terceiro ponto, vou citar uma frase que eu não sei de quem é o autor, mas que é muito conhecida. Mar calmo não forma bons marinheiros. Queridos, é no fogo que o ouro é apurado. É na provação do dia a dia, são nas situações de conflito no dia a dia que nós somos apurados, que o nosso caráter é aperfeiçoado. Não adianta querer fugir desse lugar. Esse lugar é necessário. Nós precisamos de tempestade na nossa travessia para que a gente aprenda a navegar, tá bem? Então, assim, eu te convido hoje a não pedir para Deus mais a te livrar de algumas situações, mas nós precisamos aprender a orar para Deus nos ensinar a passar pelas situações. Eu preciso aprender a passar por algumas situações que me tiram do eixo. Eu preciso aprender. Mas se Deus me livrar de todas as vezes, eu nunca vou aprender. Então eu preciso desenvolver essa área do meu caráter, entende? Bom, eu quero concluir esse dia de hoje com uma reflexão. Com quem que você precisa restaurar a sua comunhão? E eu não estou falando só de cristão para cristão. Pode ser uma pessoa que não conhece o evangelho, que não é cristão, e que de repente você tenha quebrado a comunhão, por algum motivo. Talvez não seja nem você que quebrou, mas seja a pessoa que quebrou. Eu quero te convidar a concluirmos esse estudo aqui refletindo sobre isso. E se você tem uma pessoa que você se lembrou agora, que você deseja, que você entende como cristão, que você precisa restaurar a comunhão com ele, ore para Deus. Ore para Deus te dar uma oportunidade, te dar amor, te dar domínio próprio, te dar os frutos do Espírito, tudo aquilo que você precisa para se reconciliar com essa pessoa, tá bem? E que essa pessoa possa, através de você, conhecer a face de Cristo, conhecer quem Cristo foi e quem Cristo é, tá bem, queridos? Fiquem com Deus e até o próximo, se Deus quiser.